Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, o dia de votações no plenário. Vereadores aprovam projetos em primeira e segunda discussões. Presidência da Casa promove encontro entre vereadores e secretário Chico Bulhões para discutir projetos sobre a liberdade econômica. E a Comissão de Saúde realiza audiência pública. O assunto é a pandemia da Covid-19. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a sessão plenária dessa quarta-feira. Vereadores aprovaram uma série de projetos em primeira e segunda discussões. A repórter Simone Braga acompanhou. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram e aprovaram vários projetos de lei de interesse da população carioca. Os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Berger, que prevê que o Poder Executivo deverá distribuir máscaras faciais para todas as pessoas em situação de rua e abrigos da Prefeitura durante o período da pandemia do novo coronavírus. Aprovado em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Lindbergh Farias, em conjunto com vários vereadores, que autoriza o Poder Executivo a adquirir vacinas contra a Covid-19 se ocorrer oferta insuficiente dos imunizantes pela União. As vacinas precisam ser aprovadas pela Anvisa. O Supremo Tribunal Federal, no dia 23 de fevereiro, autorizou estados e municípios a comprarem diretamente vacinas. Está havendo a construção de um consórcio de prefeituras. O Rio de Janeiro está no meio dessa autorização de consórcio e a gente está dando autorização legislativa para que o Rio faça esse consórcio e compre diretamente vacinas. O que eu acho importante é que esse virou um projeto da Casa. O presidente da Casa, Carlos Caiado, disse, não, vamos colocar isso em pauta. E praticamente todos os vereadores foram coautores. Ou seja, é uma posição da Câmara Municipal se antecipando, autorizando a Prefeitura a comprar diretamente vacinas. Então eu quero ressaltar esse aspecto. Essa foi uma ação conjunta da Câmara Municipal. É um projeto importante na cidade do Rio de Janeiro, que é a aquisição de vacinas, que é de fundamental importância para sairmos realmente dessa crise, vencermos essa pandemia e, sobretudo, avançarmos na economia. É fundamental a vacinação. Então, eu parabenizo, agradeço por ter acolhido a nossa emenda e peço coautoria no projeto. Eu completo hoje, dia 10, um ano que eu estou enclausurado. Saí daqui para votar 2 vezes, saí daqui para, na portaria, assinar minha posse e pretendo sair daqui para tomar a vacina, ali também perto da prefeitura. Enfim, eu aplaudo essa iniciativa, esse projeto de lei, ao qual eu peço coautoria. Aprovado em segunda discussão o projeto de autoria dos vereadores Renato Cinco, Tarcísio Mota e Paulo Pinheiro, que reconhece como de interesse histórico, cultural, desportivo e social para o município do Rio de Janeiro o Estádio Vasco da Gama, conhecido como São Januário. Vários vereadores se manifestaram sobre o projeto. Quero registrar, por justiça, que essa foi uma iniciativa, em primeiro lugar, do vereador Renato Cinco, na legislatura passada. Ele que, curiosamente, não é um torcedor de futebol declarado, reconheceu a importância de São Januário para a história da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, não se trata exatamente de uma questão clubista, mas se trata do reconhecimento de São Januário e a sua história para a cidade do Rio de Janeiro. Mas é claro que, como bom vascaíno, eu também vou declarar que é um orgulho para mim que a cidade reconheça a importância histórica e esportiva do estádio de São Januário. Eu prometo que não falarei do tombamento do Vasco da Gama para a segunda divisão no futebol, mas da grandeza do estádio de São Januário, construído pelos comerciantes e operários daquela região, na colina histórica, palco de manifestações na era Vargas, de grandes comícios populares no 1º de maio, com anúncio, inclusive, da criação do salário mínimo. Enfim, o Estádio de São Januário ele é um monumento histórico, cultural e esportivo da cidade do Rio de Janeiro, e esse projeto se adequa perfeitamente à grandeza
inclusive do Clube de Regatas Vasco da Gama. Durante a sessão, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que inclui no calendário oficial da cidade o Dia de Combate à Violência contra a Mulher. O projeto de lei de autoria dos vereadores Tiago Carribeiro e Verônica Costa, que institui o Dia de Combate à Violência contra a Mulher, a ser comemorado anualmente em 25 de novembro, também teve o apoio de outras vereadoras da Câmara que falaram sobre a importância do projeto. A cada 2 minutos, 5 mulheres na cidade do Rio de Janeiro são espancadas. Presidente, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada na cidade do Rio de Janeiro. E eu fico muito contente de ver matérias como essa, colocadas aqui pela vereadora Verônica Costa, pelo vereador Tiago Carribeiro, que reforça a preocupação dessa casa com a vida das mulheres. Nós, como já foi dito antes, acabamos de festejar, não tendo muito o que festejar, o Dia Internacional da Mulher, e eu acho que todas as matérias que venham para proteger a mulher, que venham para mostrar o que, infelizmente, a mulher ainda sofre. Nós já foi tão bem colocado, nós vemos aí o feminicídio crescendo a cada dia, a violência doméstica. Então, eu acho que são projetos como este que nós temos que aplaudir sempre, e por isso eu peço à vereadora Verônica Costa e ao vereador Tiago Carribeiro que me permitam ser coautora nesta tão importante iniciativa. Parabéns, vereadora Verônica Costa, parabéns, vereador Tiago Carribeiro, parabéns às mulheres que pedem coautoria. Acho importantíssima a presença das mulheres como coautoras desse projeto, embora os signatários iniciais, os autores sejam a Verônica e o Tiago, eu também quero me somar. E se me considero o privilégio de também ter coautoria, gostaria que meu nome constasse depois do nome de todas as mulheres que pretendem ser coautoras. Muito bom ver também que outros vereadores homens se colocam como comprometidos a essa causa e que a gente siga usando o espaço dessa Casa Legislativa para fazer diferença no combate à violência contra a mulher em todas as esferas. Muito bacana mesmo ouvir os dados que o Renan traz, mas além de alarmarmos com esses dados, é preciso que a gente se comprometa a criar outras políticas mais efetivas para que nenhuma mulher precise perder a sua vida. Em primeira discussão, os parlamentares também aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que dispõe sobre o conjunto de ações e campanha de conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes, e o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que estabelece a campanha municipal permanente de saúde vocal e auditiva dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Também aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Zico Papera, Jorge Felipe, Wellington Dias, Marcelo Siciliano, Átila Nunes, Felipe Michel, Paulo Messina, William Coelho, Jones Moura, Rosa Fernandes, Rocal, professor Adalmir, Alexandre Esquerdo, Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Educação, que dá o nome de vereador Aloísio Freitas, que faleceu em 2019, a um equipamento público da área de saúde no município. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Gilberto, que cria o Sistema Eletrônico Integrado de Informações dos Conselhos Tutelares do município. Durante a sessão, o presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado, homenageou as vereadoras pela semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, fazendo a entrega de orquídeas. A nossa mesa diretora tem duas grandes mulheres, né? A vereadora Tânia Baixo, que preside até a sessão no dia de hoje, e a vereadora Tainá, fazem parte da mesa diretora. Nós temos outras vereadoras aqui também, que são mulheres guerreiras, mulheres que têm a sua representatividade, que fazem um trabalho excelente na Câmara Municipal. Então a presidência ia entregar umas flores simbolizando, né, o dia muito significante para o mundo, para o Brasil, enfim. E essas mulheres que representam o nosso Rio de Janeiro, um significado muito importante, uma honra para mim como presidente poder ter sido condutor pela mesa diretora, simbolizar essas mulheres guerreiras, é o símbolo de todas as mulheres da nossa cidade.
Representando a Comissão de Defesa da Mulher, o vereador Eliel do Carmo também ressaltou a importância da presença das mulheres na Câmara do Rio. Essa casa tem tido um compromisso com o respeito das mulheres e o que a gente espera nisso tudo é que esse comportamento reverbere na sociedade. A gente sabe o quanto a mulher tem sofrido, o quanto a mulher também já tem caminhado nas suas conquistas, nós estamos aqui para isso. Eu sou membro da Comissão de Defesa da Mulher, com muito orgulho nesta casa, junto com a vereadora Verônica Costa, com a vereadora Mônica Benício. Então, o que nós queremos nesta casa, o que nós fazemos aqui, é tudo verdadeiro. O que foi feito aqui, agora, com o presidente da casa, homenageando as mulheres presentes aqui, a vereadora Tânia Bastos, a vereadora Tainá de Paula, foi exatamente esse o nosso compromisso. Foi uma surpresa agradável. O nosso presidente, carinhosamente, Carlos Caiado, ofereceu essa linda orquídea, né, para todas as vereadoras aqui desta casa. Que bom, hoje nós temos um número bem razoável, né, diante da outra legislatura. E eu quero, assim, apenas agradecê-lo e dizer que o trabalho da mulher aqui nesta casa tem sido incansável nas lutas, como com relação à violência doméstica, né, aos direitos da saúde, da assistência, enfim. Isso para a gente é um carinho, uma expressão de carinho maravilhosa. Vereadores do Rio se reuniram nesta quarta-feira com o secretário municipal Chico Bulhões para discutir o projeto do Executivo sobre liberdade econômica. A iniciativa do encontro foi do presidente Carlos Caiado. Diante de vários parlamentares, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico detalhou o projeto de lei de autoria do Executivo que trata da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. A reunião na sala da presidência foi comandada pelo presidente da casa, o vereador Carlos Caiado. A proposta da Prefeitura tem o objetivo de simplificar e desburocratizar os processos para o desenvolvimento das atividades econômicas da cidade. Grande expectativa de que essas medidas de desburocratização e simplificação do que é baixo impacto atinge diretamente o pequeno. Não atinge o grande empresário, não atinge os grandes conglomerados, mas atingem aquela pessoa que quer abrir um cabeleireiro, aquela pessoa que quer abrir uma sapataria, aquela pessoa que quer abrir uma sorveteria. Vereadores da oposição questionaram o secretário Chico Bulhões sobre pontos do projeto. O fato é que o Rio de Janeiro vive um apagão da formalidade do setor produtivo que está diretamente no comércio. Eu estou muito preocupada, Chico, com a dificuldade que a gente vai ter de aplicar isso aqui na prática na Zona Norte e na Zona Oeste, que é inviável. O vereador Pedro Duarte ficou satisfeito com as explicações. Eu sou 100% favorável, inclusive no recesso legislativo, eu fui o relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, entregamos um relatório que foi aprovado por ampla maioria na comissão, que falava exatamente da desburocratização. Nós perdemos dezenas de milhares de empregos na cidade do Rio de Janeiro, 80 mil só no ano passado, e precisamos dar essa ajuda para que quem quer empreender na cidade faça isso com a maior facilidade possível. O secretário de Desenvolvimento Econômico elogiou a iniciativa do encontro. A gente quer construir tudo com a Câmara, né? Eu acho que é super importante que passe aqui os mais diversos aspectos da sociedade para que a gente possa chegar numa composição sobre a nova liberdade econômica, desburocratizando para o cidadão. A gente vive um momento de pandemia, um momento de crise econômica que, na verdade, até vem antes da pandemia. Então, todas as medidas que a gente puder fazer para facilitar a vida das pessoas, quem quer ter seu negócio, quem quer gerar renda, é muito importante para a cidade. Inclusive, pode ajudar no maior recolhimento de impostos, no momento fiscal delicado para a cidade. Chico Bulhões não foi o primeiro secretário municipal a ser convidado pela presidência da casa para detalhar projetos do Executivo. Essa prática, adotada pelo vereador Carlos Caiado, vai continuar. A condução da mesa diretora, da presidência, é buscar o diálogo, a transparência em todos os projetos, principalmente do Executivo, né, que chega aqui na Casa Legislativa, que é natural os parlamentares que pensam de forma diferente, podem pensar de forma diferente, dar a sua contribuição e o parlamento, no final, através da presidência, decidir quando colocar na pauta depois de ser discutido, não só com os vereadores, mas com a sociedade como um todo. Inclusive, um combinado no Colégio de Líderes, inclusive o Colégio de Líderes é uma inovação desse parlamento, que tem sido muito produtivo, é que posteriormente reuniões como essa e que as comissões permanentes irão fazer as suas audiências públicas, os seus debates públicos, para que a gente possa escutar a população e a sociedade civil, para a gente poder também aprimorar e finalizar nas emendas necessárias na modificação dos projetos.
Pedro Paulo, que está à frente da Secretaria Municipal de Fazenda, deverá ser o próximo secretário a participar na sala da presidência de um encontro com os vereadores. E você vai ver no próximo bloco. Comissão Permanente de Saúde da Câmara do Rio realiza audiência pública para discutir a pandemia da Covid-19. A Comissão de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social realizou nesta quarta-feira uma audiência pública em ambiente virtual. A audiência pública com o tema Pandemia, o que fazer agora, foi presidida pelo vereador Paulo Pinheiro do PSOL. Uma iniciativa da Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. O vereador Paulo Pinheiro citou números e questionou os convidados sobre as restrições da prefeitura. Diante dessa situação que estamos vivendo no dia de hoje, o Rio de Janeiro com esse número enorme de óbitos, a necessidade de ampliação de leitos, a alta transmissibilidade do vírus, inclusive da variante, a possibilidade de fechamento de fronteiras para turistas, que foi uma entrevista dada hoje pelo secretário estadual, que iria propor ao governador o fechamento das nossas fronteiras para turistas. Temporão, o que você acha que vai acontecer em termos das restrições que foram implantadas pelo prefeito da cidade? O prazo desse primeiro grupo de restrições colocadas é o dia de amanhã. Você é membro da comissão permanente, da comissão científica da Secretaria da Prefeitura do Rio para o coronavírus. Como é que você está vendo a situação e o que você avaliza que deve ser feito pela Prefeitura? A comissão ouviu o ex-ministro da Saúde e pesquisador da Fiocruz, doutor José Gomes Temporão, e o diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, doutor Hermano Castro. Eles admitiram que as restrições são fundamentais para evitar o aumento do número de doentes e mortos. Nós temos que ficar muito alertas e monitorar com rigor os dados e as informações e, possivelmente, apertar as restrições. Infelizmente, Paulo, o que nós estamos vivendo hoje é o resultado de um longo processo que já completou mais de um ano de descaso, de desprezo pela vida. E aqui no Rio de Janeiro, inclusive, com o ex-prefeito Marcelo Crivella, que destruiu a área de saúde pública do município do Rio de Janeiro, literalmente, né? Na reunião que o comitê teve com o prefeito, eu me manifestei fazendo algumas colocações, né? A minha preocupação, enorme preocupação com a questão do transporte coletivo, que é um fator importantíssimo, né, de risco de contaminação, pelas condições em que os passageiros encontram para poderem se locomover da sua residência para o trabalho e retornando para casa. A minha preocupação com as aglomerações clandestinas e cenas lamentáveis, né, de pessoas sem máscara se aglomerando. A minha preocupação com a perda total de credibilidade, de respeito, né, à própria autoridade pública, que é o prefeito, né, que nós necessitávamos no Rio de Janeiro uma retomada de uma orientação, mais transparência para a população, mais clareza, mais comunicação, mais presença da autoridade sanitária orientando, informando, mais rigor na cobrança do uso de máscaras. Só pode abrir escola com a pandemia sob controle. Sem a pandemia sob controle, é impossível que você consiga abrir escolas. A gente teve agora um resultado de São Paulo, no primeiro mês de volta às aulas lá em São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação divulgou alguns números. Foram registrados 4.084 casos num período curto e mais ou menos em torno de 25 mortes ao todo, sendo que 13 dessas mortes eram pessoas que tinham comorbidade, que tinham retornado às aulas. Então, assim, o retorno às aulas ela não é só uma questão das medidas sanitárias importantes, de infraestrutura importante nas escolas, que já estavam sucateadas e muitas continuam, principalmente no setor público, mas é preciso controlar a pandemia. A gente tem relatos de crianças que adoecem e passam para os pais, para os avós, relato, uma criança passa para outra, um adulto jovem, um menino adolescente passa para o outro. Isso existe. Agora, ele vai piorar se você não tem controle na cidade. Eu acho que foi tocado em 2 pontos aqui. Transporte público é um foco de transmissão. Isso é fundamental ser dito.
E um professor se desloca exatamente pela cidade no transporte público. A merendeira, qualquer trabalhador da educação vai se deslocar dentro da cidade exatamente nesses horários. Também participaram da audiência os vereadores Dr. Rogério Amorim, do PSL, e o Dr. João Ricardo, do PSC. Eles são, respectivamente, vice-presidente e vogal da comissão. Os vereadores analisaram o atual cenário da pandemia, que vive um momento preocupante. Nós temos que priorizar a vida, nós somos médicos e estudamos, nos dedicamos toda uma vida de estudos em prol da vida. Então, para nós, defender a vida é um objetivo, sempre. Mas também não posso deixar de criticar a forma como as medidas restritivas foram tomadas pela Prefeitura recentemente. Nós tivemos uma medida de fechamento dos restaurantes até às 5 horas, sem qualquer aviso prévio, sem tempo de preparo para os restaurantes prepararem estoque, a efetividade do meio, tendo em vista que apenas 40%, 30% da população é de fato atingida com uma medida como essa, porque nós sabemos que a Prefeitura não tem braços por motivos geográficos, de criminalidade, para conter realmente as grandes aglomerações, como, por exemplo, as festas clandestinas, os bailes funk irregulares dentro das comunidades. Então, nós não estamos atingindo, de fato, a população a ponto de impedir o contágio e estamos agindo, sim, com muita força na economia da cidade contra esses empresários. Quando se fala em fechar, enquanto se fala restrições, tanto para um lado quanto para o outro, é muito difícil. Quando você decide, então, fechar o comércio às 5 horas da tarde, o dano é muito grande. É lógico que eu, como médico, eu tenho que pensar sempre na saúde. Tenho, sim. Mas, por outro lado, não priorizar a economia, mas se sensibilizar com aqueles que vão perder, sim, seu ganho, sua renda. E isso é muito difícil para um governante chegar e dizer lockdown agora, principalmente quando se caminha com relação à vacina. Sim, a vacina em nosso país me causou muita tristeza e vergonha. Vergonha porque países como El Salvador, Costa Rica, têm um índice de vacinação maior do que o nosso. Isso, para nós, é uma vergonha. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorange, foi convidado, mas não pôde participar porque estava reunido com o prefeito e o governador. Hoje, o Rio interrompeu a imunização por causa do aumento da procura. A Secretaria Municipal de Saúde está fazendo a reposição das doses das vacinas contra a Covid-19 em 230 pontos da cidade. Em apenas 4 horas foram aplicadas 19 mil doses, 9 mil a mais do que o esperado. A grande procura zerou o estoque previsto para esta quarta-feira. O calendário de imunização está garantido até o fim de semana. A Prefeitura recebeu um novo lote com 56 mil doses da vacina Coronavac. Nesta quinta-feira, será a vez de vacinar os idosos com 76 anos e, na sexta, idosos com 75 anos. Sábado tem a repescagem para quem tem 75 anos ou mais. Estou aqui para falar do meu lugar de encanto e de afeto aqui no Rio de Janeiro. E eu quero falar aqui da Escadaria da Penha. Lugar que eu tenho uma memória afetiva, uma memória da infância. Eu, na verdade, morei muitos anos na Praça Seca e no lugar, no alto de um morro, que tinha uma escadaria enorme. E, na verdade, todas as escadarias da cidade me remetiam ao meu lugar de infância, ao meu lugar de casa. Então, desde muito pequena, eu ia no Parque Xangai. Acho que todas as crianças do Rio de Janeiro já foram lá. E eu tenho essa memória de olhar para aquela escada e pensar que eu estava, na verdade, em casa. Então, acho que meu lugar especial no Rio é a Escadaria da Penha. Sou nascido e criado na Zona Norte, né? Dividi a minha vida entre o Grande Méria e a Grande Tijuca, mas uma das áreas que mais me marcou, né, principalmente nos últimos anos, foi a Grande Tijuca. Devido ali eu ter começado a minha trajetória política dentro dessa região, dentro desse bairro,
onde eu tive a oportunidade de ser subprefeito, de ter representado essa região durante algum tempo e ter podido ele transformar a vida das pessoas, como, por exemplo, com as obras dos piscinões de controle de enchente, que acabaram com as inundações na Praça da Bandeira, na Tijuca e no Maracanã. Então, me enche de orgulho ter feito parte dessa história. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.